Olá, pessoal do Nexus Saúde. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem gerado muita curiosidade e, por vezes, muita confusão: o jejum intermitente. Você já se perguntou se existe um segredo para parar de envelhecer rápido? Ou pelo menos para envelhecer com mais qualidade, mais energia e mais autonomia? Se sim, você está no lugar certo. Nosso corpo, depois dos 45 anos, começa a nos dar sinais. E entender esses sinais é a chave para uma vida mais plena. O que a ciência realmente mostra sobre o jejum intermitente e sua relação com a longevidade? É sobre isso que vamos conversar hoje, de forma clara, didática e sem complicação. Se você se interessa por temas como saúde, longevidade e bem-estar e busca informações baseadas em evidências para viver melhor após os 45 anos, já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos que traduzem a ciência em ações práticas para o seu dia a dia. Para começar, precisamos entender um conceito fundamental: Health Span. Talvez você já tenha ouvido falar em Lifespan, que é a duração total da sua vida, a quantidade de anos que você vive. Mas Health Span é algo diferente e para nós, aqui no Nexus Saúde, é muito mais importante. Health Span é o período da sua vida em que você vive com saúde, com vitalidade, com autonomia, livre de doenças crônicas e limitações significativas. Pense em duas pessoas, uma que vive até os 90, mas passa os últimos 20 anos dependente, com dores constantes e limitações severas. E outra que vive até os 85, mas mantém sua independência, sua mente ativa e sua capacidade de aproveitar a vida até os últimos dias. Qual delas teve um health span maior? Claramente a segunda. Nosso objetivo ao falar de jejum intermitente e longevidade não é apenas adicionar anos à sua vida, mas sim adicionar vida aos seus anos. Não é viver mais, é envelhecer melhor. É ter energia para brincar com os netos, para viajar, para cuidar do seu jardim, para fazer as coisas que você ama, sem que seu corpo seja um obstáculo. E a ciência nos mostra que o jejum intermitente pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar esse health span prolongado. Para entender como o jejum intermitente pode impactar nosso health span, precisamos mergulhar em dois processos celulares fascinantes: a autofagia e o papel das mitocôndrias. Não se preocupe com os nomes. Vamos descomplicar tudo. Imagine seu corpo como uma grande cidade. Dentro dessa cidade, existem milhões de pequenas fábricas que são as suas células. E dentro de cada fábrica, existem máquinas e equipamentos que trabalham sem parar. Com o tempo, como qualquer máquina, essas peças começam a se desgastar, a acumular lixo, a ficar enferrujadas ou a não funcionar tão bem. Se esse lixo e essas peças defeituosas se acumulam, a fábrica inteira começa a operar mal. E a cidade, seu corpo, sente as consequências. É aqui que entra a autofagia. A palavra autofagia significa autocomer, e é exatamente isso que acontece. A autofagia é um processo natural e essencial de reciclagem e limpeza, que ocorre dentro das células. Pense nela como a sua equipe de limpeza e manutenção interna. Quando a autofagia é ativada, ela identifica e remove componentes celulares danificados, proteínas mal dobradas, organelas antigas e outras sujeiras que se acumulam nas células. É como se a equipe de limpeza entrasse em ação, desmontasse as máquinas velhas, as reciclasse e usasse os componentes bons para construir peças novas e eficientes. Esse processo não só elimina o lixo, mas também gera energia e blocos de construção para renovar as células. Por que a autofagia é tão importante para o envelhecimento? Com o passar dos anos, a eficiência da autofagia tende a diminuir. É como se a equipe de limpeza ficasse mais lenta, menos motivada. O resultado?
O lixo e as peças defeituosas começam a se acumular mais rapidamente, levando ao envelhecimento celular, à perda de função e, eventualmente, ao desenvolvimento de doenças crônicas como neurodegenerativas, cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer. Ao estimular a autofagia, estamos essencialmente dando um boost na capacidade do nosso corpo de se limpar e se renovar. É como se dessemos um incentivo para a equipe de limpeza trabalhar mais rápido e de forma mais eficiente, mantendo a cidade celular funcionando com o máximo de desempenho. E o que o jejum intermitente tem a ver com isso? A ciência tem demonstrado consistentemente que o jejum, ou seja, períodos em que não estamos ingerindo alimentos, é um dos mais potentes ativadores da autofagia. Quando você jejua, seu corpo percebe que não há um fluxo constante de nutrientes chegando. Ele então entra em um modo de conservação e reparo. Em vez de gastar energia digerindo e processando alimentos, ele direciona essa energia para processos internos de manutenção. E a autofagia é um dos principais. É como se, durante o jejum, a fábrica parasse de produzir temporariamente para se dedicar à limpeza profunda e à otimização de suas máquinas. Agora vamos falar das mitocôndrias. Se as células são fábricas, as mitocôndrias são as usinas de energia das células. Elas são responsáveis por gerar a maior parte da energia que o seu corpo precisa para tudo. Pensar, respirar, mover-se, digerir e até mesmo para a própria autofagia funcionar. Sem mitocôndrias saudáveis e eficientes, você não tem energia vital. E o que acontece com as mitocôndrias à medida que envelhecemos? Elas também começam a se desgastar. Podem ficar danificadas, menos eficientes na produção de energia e até mesmo começar a produzir mais radicais livres, que são como fumaça tóxica que danifica outras partes da célula. Uma pessoa com mitocôndrias disfuncionais se sente cansada, sem disposição, com um metabolismo lento. É como se as usinas de energia da sua cidade estivessem operando com problemas, gerando menos eletricidade e mais poluição. A boa notícia é que o jejum intermitente também desempenha um papel crucial na saúde mitocondrial. Quando você jejua, você não só ativa a autofagia, que também ajuda a remover mitocôndrias danificadas, mas também estimula a biogênese mitocondrial. O que é isso? É o processo de criar novas mitocôndrias. É como se, ao invés de apenas consertar as usinas antigas, o jejum também incentivasse a construção de novas usinas, mais modernas e eficientes. Além disso, o jejum melhora a eficiência das mitocôndrias existentes, fazendo com que elas produzam mais energia com menos poluição, radicais livres. Isso significa mais energia vital para você, um metabolismo mais ágil e uma maior capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. Pense na diferença que faz ter usinas de energia novas, limpas e eficientes na sua cidade, em vez de usinas velhas e poluentes. É a diferença entre ter disposição para viver a vida e se arrastar pelo dia. Então, em resumo, a autofagia e as mitocôndrias são peças-chave para um envelhecimento saudável e para um health span prolongado. E o jejum intermitente, quando feito de forma consciente e informada, é uma ferramenta poderosa para otimizar esses processos internos do seu corpo. Ele ajuda a limpar o lixo celular, a renovar as células e a turbinar suas usinas de energia. Agora que entendemos a base científica, é fundamental abordar uma questão crucial: o que é ciência sólida e o que é exagero quando falamos de jejum intermitente. O tema ganhou muita popularidade e, com a popularidade, surgem muitas informações desencontradas, promessas milagrosas e interpretações equivocadas. Nosso objetivo aqui no Nexo Saúde é sempre trazer a verdade, baseada em evidências,
para que você possa tomar decisões informadas sobre sua saúde. A ciência sólida sobre jejum intermitente vem de estudos em laboratório, tanto em culturas de células quanto em animais, e mais recentemente em um número crescente de estudos em humanos. O que esses estudos têm mostrado, de forma consistente, é que o jejum intermitente pode trazer benefícios significativos, como, primeiro, a melhora da sensibilidade à insulina. A insulina é um hormônio crucial que ajuda o açúcar do sangue a entrar nas células para ser usado como energia. Com o envelhecimento, ou devido a hábitos alimentares inadequados, muitas pessoas desenvolvem resistência à insulina, o que pode levar a pré-diabetes e diabetes tipo 2. O jejum intermitente dá um descanso para o pâncreas, o órgão que produz insulina, e ajuda as células a responderem melhor a ela, otimizando o controle do açúcar no sangue. Segundo, a regulação do peso corporal. Muitas pessoas buscam o jejum intermitente para emagrecer, e ele pode ser eficaz nesse sentido. Ao limitar a janela de alimentação, naturalmente reduzimos o consumo calórico. Além disso, o jejum pode otimizar a queima de gordura ao longo do dia, pois o corpo, sem o constante suprimento de glicose, passa a usar as reservas de gordura como fonte de energia. Terceiro, a redução da inflamação. A inflamação crônica de baixo grau é um motor silencioso do envelhecimento e de muitas doenças crônicas, desde doenças cardíacas até problemas articulares e neurológicos. Estudos indicam que o jejum intermitente pode ter efeitos anti-inflamatórios, ajudando a apagar esses pequenos focos de incêndio que corroem nossa saúde ao longo do tempo. Quarto, o suporte à saúde cerebral. A autofagia e a saúde mitocondrial, que já discutimos, são vitais para o bom funcionamento do cérebro. A pesquisa sugere que o jejum pode proteger os neurônios, melhorar a função cognitiva e até mesmo reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, embora mais estudos em humanos sejam necessários para confirmar esses achados de forma definitiva. Quinto, a saúde cardiovascular. Ao melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir o peso e diminuir a inflamação, o jejum intermitente indiretamente contribui para um coração mais saudável, ajudando a controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol. Esses são os pilares dos benefícios que a ciência tem consistentemente apontado. No entanto, é importante ter um olhar crítico para os exageros. Quais são eles? Um dos maiores exageros é a ideia de que o jejum intermitente é uma bala mágica que resolve todos os problemas de saúde sem que você precise mudar mais nada. Não é. O jejum intermitente é uma ferramenta, e como toda ferramenta, sua eficácia depende de como ela é usada e do contexto em que está inserida. Se você jejua por 16 horas, mas nas 8 horas que come, se alimenta apenas de ultraprocessados, açúcar e gordura trans, os benefícios serão mínimos ou nulos. A qualidade da sua alimentação é fundamental, com ou sem jejum. O jejum intensifica os benefícios de uma boa alimentação, mas não anula os malefícios de uma má alimentação. Outro exagero comum é a ideia de que o jejum intermitente é para todos, sem exceção, e que quanto mais longo o jejum, melhor. Isso não é verdade. Existem grupos de pessoas para os quais o jejum intermitente pode não ser adequado ou pode até ser prejudicial. Gestantes, lactantes, crianças, adolescentes, pessoas com histórico de transtornos alimentares, pessoas com certas condições médicas, como diabetes tipo 1, ou que usam medicamentos que precisam ser tomados com comida, e idosos muito frágeis devem ter cautela extrema e sempre consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer protocolo de jejum. Para a maioria das pessoas acima dos 45 anos, com saúde geral boa, o jejum pode ser seguro e benéfico, mas a individualização é a chave.
Há também o exagero de que o jejum intermitente é a única forma de ativar a autofagia ou melhorar a saúde mitocondrial. Outros fatores do estilo de vida, como a prática regular de exercícios físicos, uma dieta rica em nutrientes e baixa em alimentos processados, um sono de qualidade e a gestão do estresse também são poderosos ativadores desses processos e devem ser priorizados. O jejum é um complemento, não um substituto para um estilo de vida saudável. E, por fim, o exagero de que o jejum intermitente é uma dieta de privação extrema. Embora envolva períodos sem comida, a ideia não é passar fome ou sentir-se miserável. O objetivo é criar um padrão alimentar que seja sustentável e que traga benefícios à saúde. Existem diferentes protocolos de jejum, e o mais adequado para você é aquele que se encaixa na sua rotina e que você consegue manter a longo prazo, sem sacrifícios desnecessários ou estresse excessivo. É crucial entender que a ciência está em constante evolução. O que sabemos hoje é um avanço enorme, mas novas pesquisas continuam a aprofundar nossa compreensão. Por isso, desconfie de quem oferece curas milagrosas ou soluções definitivas baseadas em uma única abordagem. A saúde é um quebra-cabeça complexo e o jejum intermitente é uma peça importante, mas não a única. Diante de tudo isso, fica claro que o jejum intermitente deve ser visto como uma ferramenta e não como uma religião ou um dogma inquebrável. Essa é uma distinção muito importante para quem busca longevidade e qualidade de vida. Uma ferramenta é algo que você usa quando é útil para um propósito específico. Uma religião, por outro lado, envolve crenças rígidas, rituais inflexíveis e muitas vezes um julgamento moral sobre quem segue ou não segue suas regras. Quando abordamos o jejum intermitente como uma ferramenta, ganhamos flexibilidade e praticidade. Pense em um martelo. Você usa o martelo para pregar um prego. Se você precisa desparafusar algo, você não usa o martelo. Você usa uma chave de fenda. Da mesma forma, o jejum intermitente é uma ferramenta valiosa para ativar a autofagia, melhorar a sensibilidade à insulina, otimizar a queima de gordura e reduzir a inflamação. Mas ele não é a única ferramenta no seu kit de saúde, e nem sempre é a ferramenta mais adequada para todas as situações ou para todas as pessoas. Por exemplo, existem diferentes tipos de jejum intermitente. O mais popular é o jejum diário com restrição de tempo, como o protocolo 16-8, onde você jejua por 16 horas e tem uma janela de alimentação de 8 horas. Para muitos, isso significa pular o café da manhã e fazer 2 refeições maiores, ou pular o jantar. Outros preferem o jejum de 12-12, que é uma forma mais leve e fácil de começar, ou até mesmo o jejum de 14-10. Existem também protocolos de jejum em dias alternados, ou o jejum 5.2, onde você come normalmente por 5 dias e restringe drasticamente as calorias em 2 dias não consecutivos. A escolha do protocolo deve ser pragmática e baseada nas suas necessidades, na sua rotina e principalmente na sua capacidade de sustentá-lo a longo prazo. Se um protocolo muito rígido te causa estresse, ansiedade ou te impede de ter uma vida social normal, ele provavelmente não é a melhor ferramenta para você. O objetivo é facilitar sua saúde, não complicá-la. Além disso, como ferramenta, o jejum intermitente pode ser modulado. Você não precisa jejuar todos os dias da sua vida. Talvez você jejue 4 ou 5 dias por semana e nos outros dias coma de forma mais tradicional, mas sempre saudável. Talvez você faça ciclos de jejum, jejuando por algumas semanas e depois fazendo uma pausa. A flexibilidade é o que torna o jejum uma ferramenta poderosa e adaptável, em vez de uma regra limitante. Um dos perigos de transformar o jejum em uma religião é o surgimento de um comportamento obsessivo.
Pessoas que se tornam obcecadas com o jejum podem desenvolver uma relação não saudável com a comida, sentir culpa se quebram o jejum ou ignorar os sinais do próprio corpo em nome de seguir uma regra. Isso não é saúde, é estresse, e o estresse é um inimigo da longevidade. Lembre-se, o jejum intermitente é uma parte da equação de um estilo de vida saudável. Ele funciona melhor quando combinado com 1. Alimentação nutritiva. Priorize alimentos integrais, vegetais, frutas, proteínas de qualidade e gorduras saudáveis durante sua janela alimentar. Evite ultraprocessados, açúcares refinados e óleos vegetais inflamatórios. A qualidade importa mais do que a quantidade, especialmente quando você está concentrando suas refeições em uma janela menor. 2. Hidratação adequada. Beber bastante água durante o período de jejum é crucial. Chás sem açúcar e café puro também são permitidos e podem ajudar a gerenciar a fome. A desidratação pode levar a dores de cabeça e fadiga, confundindo os benefícios do jejum. 3. Exercício físico regular. Combinar o jejum com exercícios, tanto aeróbicos quanto de força, potencializa os benefícios. O exercício também ativa a autofagia e melhora a saúde mitocondrial, além de fortalecer músculos e ossos, essenciais para a autonomia na velhice. 4. Sono de qualidade. O sono é um dos pilares da saúde. A privação de sono pode sabotar os benefícios do jejum, desregulando hormônios do apetite e aumentando o estresse. Busque 7-9 horas de sono de qualidade por noite. 5. Gerenciamento do estresse. O estresse crônico eleva o cortisol, um hormônio que pode anular muitos dos benefícios do jejum, como a sensibilidade à insulina e a redução da inflamação. Práticas como meditação, yoga, hobbies relaxantes ou passar tempo na natureza são importantes. Se você pensa em incorporar o jejum intermitente na sua rotina, comece devagar. Não precisa pular de cabeça no protocolo mais extremo. Comece com um jejum de 12 horas, que é basicamente não comer nada após o jantar até o café da manhã. Depois, se sentir confortável, pode estender para 14 horas e então para 16 horas. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Se você se sentir bem, com energia e clareza mental, ótimo. Se sentir tontura, fraqueza excessiva ou irritabilidade, talvez seja um sinal de que você está indo rápido demais ou que esse protocolo não é o ideal para você. E como sempre, consulte seu médico ou um nutricionista antes de fazer mudanças significativas em sua dieta, especialmente se você tiver alguma condição de saúde pré-existente. Essa é a abordagem inteligente e baseada em evidências que defendemos aqui no Nexus Saúde. O jejum intermitente não é uma poção mágica para a juventude eterna, nem a única chave para a longevidade, mas, como uma ferramenta inteligente, ele se encaixa perfeitamente na nossa filosofia de não é viver mais, é envelhecer melhor. Essa frase para nós é um gatilho emocional, um lembrete constante do que realmente importa. Não se trata de uma corrida contra o tempo, de adicionar mais e mais anos, mas de garantir que cada ano que vivemos seja repleto de vitalidade, propósito e capacidade de desfrutar. Pense na diferença entre simplesmente estar vivo e viver plenamente. Muitas pessoas, ao atingirem certa idade, sentem que a vida começa a se encolher. A energia diminui, as dores aparecem, a mente não está tão afiada. As atividades que antes eram prazerosas se tornam um fardo. Isso não é envelhecer melhor. Envelhecer melhor é ter a liberdade de escolher como você quer passar seus dias, sem que seu corpo seja o seu maior impedimento.
É ter a clareza mental para aprender coisas novas, a força física para explorar o mundo ou cuidar do seu lar e a disposição para se conectar com as pessoas que você ama. O jejum intermitente, ao otimizar a autofagia e a saúde mitocondrial, contribui diretamente para esse objetivo. Ele ajuda a manter suas células jovens, suas usinas de energia funcionando a todo vapor e seu corpo menos inflamado. Isso se traduz em mais energia para o seu dia, menos dores e desconfortos, uma mente mais lúcida e uma maior resistência a doenças. Não é sobre parecer mais jovem, mas sobre se sentir mais jovem e funcionar como um eu mais jovem. É sobre ter a capacidade de continuar crescendo, aprendendo e contribuindo, independentemente da sua idade cronológica. Imagine-se daqui a 10 ou 20 anos. Você quer ser a pessoa que depende dos outros para as tarefas básicas, que vive com uma lista interminável de medicamentos e que se sente constantemente cansada? Ou você quer ser a pessoa que ainda viaja, que pratica seus hobbies, que tem conversas profundas e que inspira seus filhos e netos com sua vitalidade? A escolha de investir na sua saúde hoje, incluindo ferramentas como o jejum intermitente, é o que pavimenta o caminho para essa segunda realidade. Envelhecer é inevitável, mas o como envelhecemos está em grande parte sob nosso controle. Não podemos parar o tempo, mas podemos desacelerar o relógio biológico do nosso corpo e preservar a qualidade de vida. O jejum intermitente é uma das estratégias que a ciência nos oferece para fazer exatamente isso. É uma forma de dizer ao seu corpo: eu valorizo você e vou te dar as melhores condições para funcionar no seu potencial máximo, por muitos e muitos anos. Em resumo, o jejum intermitente, quando praticado com conhecimento e acompanhamento adequado, é uma estratégia potente para promover a longevidade saudável. Ele atua em níveis celulares profundos, estimulando a autofagia, o processo de limpeza e reciclagem celular, e otimizando a função mitocondrial, nossas usinas de energia. Isso se traduz em melhor sensibilidade à insulina, controle de peso, redução da inflamação e suporte à saúde cerebral e cardiovascular. Lembre-se, não se trata de uma solução mágica, mas de uma ferramenta que, combinada com uma alimentação nutritiva, exercícios, sono de qualidade e gerenciamento do estresse, pode amplificar seus esforços para um health span prolongado. A ciência é clara. O jejum intermitente pode ser um aliado poderoso para envelhecer melhor, com autonomia, energia e qualidade de vida. Se você chegou até aqui, significa que você é uma pessoa que valoriza a sua saúde e busca conhecimento para tomar as melhores decisões para o seu futuro. E essa é a nossa missão aqui no Nexus Saúde: descomplicar a ciência para você. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o jejum intermitente e sua relação com a longevidade, se você gostou da forma como desmistificamos esses conceitos, deixe seu like. Sua interação é muito importante para nós e ajuda o canal a crescer e a levar essas informações valiosas para mais pessoas que, como você, querem envelhecer com consciência e qualidade. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Nexus Saúde e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os sinais do corpo após os 45 anos e como você pode usar a ciência a seu favor para uma vida mais longa e mais plena. Seu próximo passo para uma vida com mais energia e autonomia começa agora. Muito obrigado e até o próximo vídeo.